Fala, minha nação azulina, chega aí, vamos falar um pouquinho da equipe do CSA, pré-jogo no ar, né? Amanhã vamos enfrentar a equipe do Sampaio Corrêa. E eu tô gravando um pouquinho esse pré-jogo um pouquinho mais cedo, né? Geralmente eu gravo ali no final da tarde, só que hoje à tarde ali na hora do almoço eu vou dar uma saidinha e depois eu acho que eu já vou emendar direto, eu vou sair pro shopping, né, com a patroa, né, pra gente dar uma voltinha hoje, aproveitar o sextou, né, feriado. Pra ela não é feriado porque ela trabalha em Marechal, mas pra mim é, então a gente vamos dar uma aproveitada aí no feriado também, né? Aí mais tarde a gente dá aquela comemoradazinha, né? Sai um pouquinho pra descansar a mente, né? Relaxar um pouco. Mas vamos já deixar gravado esse pré-jogo aqui. Final da tarde eu publico, tá? Aqui no YouTube pra vocês. YouTube que, se você ainda não é inscrito aqui no canal, tá perdendo tempo, meu velho. Se inscreve aqui no Espaço da Bola. Já deixa o teu joinha também aqui pra gente poder conversar de futebol, principalmente aí da equipe do CSA. Afinal, pré-jogo do CSA, né, porra? Então, bicho, vamos falar dessa partida aí de amanhã contra a equipe do Sampaio. Jogo 9 horas da noite, um horário meio chatinho, só que é menos pior do que aquele horário de 8h30 do domingo, né? Pelo menos é no sábado, dá pra gente dar uma descansadazinha até mais tarde no domingo, né? Relaxar um pouquinho aí. E também não é exatamente a mesma coisa, né? Quando a gente vai esses jogos muito tarde aí no meio de semana, no outro dia tem que acordar cedo. No domingo, pelo menos, dá pra descansar um pouquinho mais, né? Mas falando sobre a equipe aí do CSA, a derrota contra o Náutico foi uma derrota chata, foi pesada, muito mais pela má fase da equipe do Náutico, né? Eu acho que isso pesou mais ainda na avaliação da gente com a equipe do CSA, mas também vamos fazer duas considerações. A primeira, o time do CSA estava com vários desfalques, né? Perdeu vários jogadores aí, né? E sentiu a ausência deles. Isso não é desculpa, porque um campeonato de 38 rodadas, a gente precisa ter um elenco, não de mesmo nível da equipe titular, mas caras que entrem e deem pelo menos conta do recado, consigam fazer o feijão com arroz. E não cair de rendimento tanto quanto a gente viu nesse jogo aí, certo? Então, assim, as ausências, se deitar em cima dessa desculpa aí, não é o correto. Mas é uma avaliação que tem que ser feita e esse é o entendimento que a gente tem que fazer, certo? O erro é não contratar direito. O erro é ter um monte de cara no banco de reserva que nenhum vai entrar em campo para fazer o feijão com arroz. Nenhum vai entrar em campo para conseguir suprir as ausências dos caras que não podem jogar. Então isso é algo que a gente tem que bater na tecla e criticar. E eu faço isso desde o começo da Série B. Foi por isso que eu me estressei tanto com essa derrota aí para a equipe do Náutico, certo? Porque era uma pedra cantada há muito tempo e que bateu, a gente sentiu na pele nesse último jogo. Outra situação é que com o time principal do CSA a gente conseguia render, né? Com o Yuri Castilho e Gabriel e o Hernandes lá na lateral esquerda, claro, a gente conseguia render, né? A gente rendia mais, a gente jogava melhor. Então a gente sentiu essas ausências. Ou seja, não é porque a gente fez esse jogo muito ruim que o time inteiro não presta, certo? Então a gente tem que dar esse braço a torcer. A questão é o elenco também, né? Nesse próximo jogo, a gente encara o Sampaio Corrêa tendo exatamente o retorno do Yuri Castilho, mas aí fica a dúvida, o que é que o Gabriel sentiu? Como é que ele se desenvolveu ao longo da semana? O Hernandes, o que é que aconteceu com ele? O Thiago Rodrigues, será que volta? Né? Então a gente tem todas essas dúvidas aí. O CSA ainda não divulgou a lista de relacionados. Claro, ainda é de manhã, ainda são 11 horas agora, né? Tô gravando lá mais cedo, como eu falei aí pra vocês, então eu não tenho informações ainda sobre isso. Vamos ver ao longo do dia, tá? E aí, qualquer novidade eu boto aqui pra vocês, ó, no nosso Instagram, no @porta-voz do Azulão, porque lá vocês acompanham todas essas notícias assim exatamente em tempo real, certo? Eu vou até fazer uma publicação lá, falando que o pré-jogo já tá gravado, que daqui a pouco eu publico. Mas aí eu vou ter publicado já o pré-jogo, né? Então vocês já vão ter essa publicação lá no nosso Instagram. Então já abre aqui o Instagram e dá o joinha lá, beleza? Segue lá se você não seguir ainda. Aqui o Espaço da Bola também, que a gente tá sempre falando de futebol nordestino, sempre falando das novidades da gente. Então acompanha a gente também nas redes sociais, tá? Tem um link aqui na descrição do vídeo se você quiser e já cair direto lá no nossos perfis, tá? Então, aí as novidades a gente vai trazendo aí pra vocês, mas a escalação do CSA vai ser a seguinte. O Thiago Rodrigues, se voltar, eu acho que ele volta como titular, mas tem o Lucas Frigério também, né? Everton Silva, Matheus Felipe, Lucão
E aí do lado esquerdo fica a dúvida. Se o Hernanes puder voltar, Hernandes é o do Sport, né? O Hernandes, lateral esquerdo da gente. Ele, se voltar, ele é titular. Se não, fica na dúvida entre Fabrício ou Silas. Eu iria com o Silas. Eu acho que ele tem um pouco mais de mobilidade do que o Fabrício. O Fabrício, ele é zagueirão, né? Então a gente, com o Fabrício, perde a saída de bola, perde em velocidade também. Eu acho que o Silas é um cara que, apesar de não ser também unanimidade entre a torcida, ele pode suprir essa posição melhor do que o Fabrício, assim, sabe? É claro que o Fabrício, como jogador, eu acho ele acima do Silas. Mas para jogar na zaga, jogar na lateral, eu prefiro o Silas ali, tá? Meio de campo, a gente não sabe também o que teve o Giovani, né? O Giovani saiu no intervalo na última partida. A gente não sabe o que teve com ele. Então, fica o Yuri e o Giovani, né, no caso. Só que se o Giovani não puder jogar, aí vai o Silas. Se o Silas já tiver que ir pra lateral, aí vai, acho que o Giva Santos ou o Gabriel Tonini, como ele entrou já na última partida, né? Fica essa dúvida também. Renato Cajá, no meio ali, eu acho que é o único cara que, no meio de... O único cara não, né? É um dos caras que a gente não vai contestar ele seguir aí no time, por enquanto, né? Até pelas ausências. E no ataque, tomara que volte o Gabriel. Com certeza volta o Yuri Castilho, né? Se o Gabriel não puder jogar, deve ir o Marquinhos. E na frente eu acho que vai o Della Torre. Mas eu, nesse jogo, entraria com o Nilson, certo? O Nilson, ele chegou agora e ele tem que mostrar futebol, né? Eu não acho que o Nilson vai ser um cara para chegar aqui e mudar o patamar da equipe do CSA. Não acho que ele vai ser um cara para chegar para ser o titular, o grande atacante, o fazedor de gol do time do CSA, a grande referência no ataque do CSA. Não acho, certo? Mas mesmo assim, o Della Torre lá na frente tá devendo. Então, vamos dar a incerteza aí ao Nilson. Dá uma chance a ele, né? Um jogador assim, às vezes ele precisa entrar desde o início para ter tempo para se adequar ao posicionamento do time, né? Não adianta também colocar o cara nos 15 minutos finais, nos 30 minutos finais e querer que o cara resolva as partidas. Não é assim. Então eu acho que o Nilson, ele precisa ter o espaço, né? Não adianta também você contratar um jogador para ele só ficar no banco. Isso é que é jogar dinheiro no lixo, né? Então, contratou o cara, nesse jogo aí agora, minha opinião, bota ele pra jogar desde o início. Se ele não render, naturalmente aí vai e bota o Della Torre lá no segundo tempo, né? Pra ver se o Della Torre consegue render ali. Mas assim, o Della Torre, ele vem pecando de frente a frente com o goleiro, né? Há muito tempo mesmo. Os números dele não são bons. Então, dá uma chance ao Nilson, né? Eu penso desse jeito aí. Quero que você comente também se você concorda aí com as minhas opiniões aí, como por exemplo, se não jogar o Hernandes, vai o Silas na lateral. Se não jogar o Giovani no meio de campo, aí eu colocaria o Giva Santos, né? Eu acho que o Giva Santos está à frente do Silas e do Tonini, mas deve ir o Silas, caso ele não já esteja na lateral, né? Tem que ver esse negócio também. Do lado direito, se não puder o Gabriel, vai o Marquinhos. Lá na frente, você colocaria o Nilson ou o Della Torre? Então, vou fazer até essa enquete aí no nosso @porta-voz do Azulão. Aproveita, já entra aqui para votar lá também, certo? No Stories. E é isso aí, galera. Agradeço aí a presença de vocês. Vamos embora. Amanhã tem jogo e porrada no Sampaio, né? Vamos embora. Valeu, gente.